Você sabe como identificar a sua missão de vida? Me chamo Lenir Bisoni, sou terapeuta e facilitadora da expansão da consciência. Hoje eu vou dar continuidade ao primeiro vídeo que eu falei sobre os signos, não só sobre os signos, e sim com a sua posição de filho. Então, assim, a sua missão de vida ela é determinada pela sua data de nascimento, bem como sua posição de filho. Qual que é? Você é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto filho? Qual que é a sua posição? Porque isso vai determinar qual é a sua missão dentro desse clã, dentro dessa família. E bem como, além disso, desses dois fatores, a sua lateralidade cortical, mas isso é assunto para um outro vídeo, porque dependendo qual é o lado do cérebro que não tem nada a ver com a escrita que você usa, você veio para ser mais amorosa, veio para ser mais decidida, veio para ser mais companheira, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas hoje nós vamos nos ater aqui. No primeiro vídeo eu falei sobre os 4 primeiros da primeira coluna, que são as pessoas proativas, pessoas que não têm paciência, pessoas que buscam aquilo que elas querem, precisam buscar. E hoje nós vamos falar da segunda coluna. Quem são as pessoas da segunda coluna? Os nascidos em Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Ou se você é o segundo, o quinto, o oitavo ou o 11º filho. Então, essas pessoas que nasceram nessa segunda coluna, elas vão ser pessoas que geralmente elas vão ser muito boazinhas, elas querem agradar, querem fazer tudo pelo outro. Por quê? Porque essas pessoas dessa coluna que eu falei, se você é desse signo ou essa posição de filho, o grande conflito, o grande medo dessa coluna e o que eles vieram para aprender é o medo do abandono, o medo de ficar sozinho. Então, essas pessoas têm uma grande dificuldade em dizer não. Porque se elas dizem não, a pessoa pode ir embora, a pessoa pode não gostar de mim, a pessoa pode não querer mais estar ao meu lado. Então, o que essas pessoas vieram aprender? A dizer não, a se priorizar, ter identidade, não viver a vida do outro e pelo outro, e sim ter a sua própria vida, se bancar, dizer não, minha opinião é essa, e mesmo que alguém diga ao contrário, manter, ou seja, se bancar. E essas pessoas, elas têm uma questão outra que elas vieram aprender a se valorizar, se reconhecer, porque são essas pessoas, elas nasceram, se for mulher, elas nasceram para mudar toda a história das mulheres deste clã, se for homem, para reescrever a história de todos esses homens deste clã. E outra característica também desse grupo, por conta do leão, pessoas nascidas nesta coluna, elas nasceram para o pai. O que é nascer para o pai? O pai é aquele que valoriza, aquele que reconhece, aquele que impulsiona para a vida. Então, pessoas nessa coluna geralmente terão alta performance, pede A e ela entrega B, C, D, vão ser proativas, elas expandem um pouco mais do que as pessoas da primeira coluna, mas elas vivem misturadas no outro. O que é viver misturado no outro? Ah, fulano deveria fazer assim, mas não está fazendo. Ah, eu acho que ele deveria fazer assado. Nossa, nada que eu falo ele me escuta. Isso é viver misturado no outro. É viver brigando, reclamando que o outro, por exemplo, não está fazendo aquilo que ele deveria fazer. Mas quando você reclama? Quando você não tem a si. Quando não tem a sua identidade. Porque quando você tem a sua identidade, se o outro deixa o sapato jogado, o problema é dele. Eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu acho coerente, aquilo que eu acho verdade para mim. Eu vou sentar e vou ler um livro. Ah, Lenir, mas para mim não faz sentido deixar, por exemplo, o sapato jogado. Meu marido não junta. Se eu não juntar, ninguém vai juntar.
Então faça isso. Mas primeiro faça as coisas que você quer. Não, primeiro eu vou chegar em casa, eu vou ler uma página de um livro e depois eu vou ver o restante. Faça isso por você. Ou, não, nossa, eu tô com tanta vontade de tomar um sorvete. Ah, mas só se tiver alguém comigo. Você precisa ir. Porque quando você faz isso, quando você diz, ah, mas deixa pra lá, eu nem queria mesmo, outro dia eu vou. Você está se deixando de lado, você não está se valorizando, você não está reconhecendo as suas necessidades, as suas vontades. E as pessoas dessa coluna vieram justamente para se reconhecer. Ah, Lenir, mas isso não é egoísmo? Não. Sabe aquela historinha de primeiro, quando você voa, primeiro sua máscara e depois auxilie o outro? Exatamente isso. As pessoas dessa coluna vieram aprender isso, terem a sua própria verdade, a sua coerência, se individualizar, aprender que solidão não é a mesma coisa que solitude. Solidão é o medo de estar sozinho, é estar sozinho. Solitude é estar sozinho consigo mesmo e apreciar isso. Então as pessoas vieram nessa coluna aprender isso. Outra característica, essas pessoas geralmente estão ligadas vão ser policiais, promotores, advogados, tudo que está ligado a leis, porque essa é uma coluna que é do direito, de o que é certo, pela justiça. Terão muitos problemas também de vesícula, porque a vesícula está ligado a essa questão de justiça e injustiça. Então são pessoas que vão sofrer muitas injustiças. Para quê? Para que aprendam com essas injustiças a serem mais fortes, a se reconhecerem, a se valorizarem, a se realmente saberem quem são elas. Porque quando você vive a vida do outro, e se o outro vai embora, você vai cobrar. Vai dizer, eu fiz tudo por ele. Eu fiz tudo, sempre eu fiz tudo, me dediquei à minha vida. Não, você se dedicou porque você quis. E quando o outro vai embora, seja um filho, um companheiro ou alguém, você diz, o que eu vou fazer da minha vida? Então pare e pense e veja o que você está fazendo da sua vida agora. Vou contar uma historinha para vocês que é para levar para a vida. O que é esse conceito de se desmisturar do outro? Para fazer um omelete com bacon, nós precisamos do ovo e nós precisamos do bacon. A galinha, ela vem e dá o ovo e vai embora. Agora, o porco, ele tem que dar a vida para dar o bacon. E as pessoas dessa coluna, elas não podem jamais serem o porco dessa história. Jamais. Precisam ser a galinha. Colocar o ovo e ir embora. Nunca podem ser o porco. Porque a vida vai bater. A vida vai trazer muitas situações para que ela volte para a missão de vida dela. Muitas. São pessoas que vão sofrer mais acidentes, bater na quina com o dedinho, quebrar um pé, uma mão. São pessoas que vão cair muito mais. Tudo isso para que elas aprendam a ter a própria vida, se enxergar quem são elas verdadeiramente. Mas principalmente para elas aprenderem a viver na solitude. Aline, mas eu preciso ir embora e acabar com todos os meus relacionamentos? Não, claro que não. Mas é entender. Se você está sozinha, sozinho, você se basta. E quando chega outra pessoa, só está agregando. Para que juntos você possam fazer muito mais. E não dizer assim, nossa, minha vida sem aquela pessoa não existe. Ou sem o meu filho eu não posso viver. Isso que essas pessoas dessa coluna vieram aprender. Então é um pouquinho dessa segunda coluna, desses signos. É claro, você pode me dizer assim, ah, Lenir, mas eu sou dessa coluna e não me vejo assim. Por exemplo, né? As pessoas dessa coluna precisam ter um chão firme para pisar, precisam de ter segurança, precisam saber exatamente o que vão fazer, onde vão.
Mas em contrapartida também são aquelas pessoas que assim vivem numa marolinha, mas que às vezes precisam de algo mais, de incrementar, precisam de ousadia, precisam encarar a vida com o peito aberto. Mas você pode estar vivendo só na marolinha. Mas em algum momento, dentro de você, está dizendo assim, nossa, eu preciso ousar, eu preciso inovar, eu preciso criar, eu preciso ir em frente. Mas qual que é o grande problema dessa coluna? Não acreditam em si. Acham que não são o suficiente. Não sou tão boa assim. Não sou tão grande assim. Não posso fazer isso. Ah, eu até queria, mas eu não dou conta. Não acreditam em si. Só que essas pessoas vieram para subir no palco, ter o holofote jogado nela e receber o aplauso das pessoas. Mas por conta de elas não acreditarem, elas não confiarem, elas apagam tudo isso. Então é um pouquinho, tem muito mais informações com certeza, né? Mas numa sessão, quando alguém vem para mim, eu analiso então a posição de filho, que às vezes a posição de filho está nessa coluna, mas a data de nascimento está em outra, e eu preciso fazer o link. Mas eu digo, entrego para a pessoa a chave do carro da vida dela na mão dela, para que ela saiba em que caminho direcionar, em que caminho que ela deve seguir. Porque muitas vezes a gente veio para tudo isso, para se desmisturar, mas a gente vive misturado no outro. Ou viemos como as pessoas da primeira coluna, ir lá buscar, não esperar nada por ninguém. Quero buscar meu copo d'água, preciso, não espero. Vou e faço. E se você não está vivendo assim, você está com problemas. Às vezes com ansiedade, com medo, pânico, depressão. Eu entrego para você a chave nas suas mãos. Agora a atitude quem tem que tomar é você. Então é um pouquinho, no próximo vídeo eu vou trazer aí a última coluna, que é de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, que a gente vai analisar um pouquinho mais para esse série de vídeos que eu estou fazendo sobre grade e lealdade familiar. Um estudo maravilhoso desenvolvido pela Josie Cromer, que ela estudou junto com o Hammer 5 leis biológicas, e ela juntou a astrologia com 5 leis biológicas. E é fantástico porque todas as informações, sejam doenças, sejam acidentes, tudo é muito, muito biológico. E eu garanto para você, se você me disser a sua data de nascimento e a sua posição de filho, eu te digo exatamente como você está agindo. Então é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com familiares. Deixa aqui o seu comentário, se você se enxergou dentro desse grupo ou não, como que você enxerga tudo isso. Deixa o seu like para que a gente continue fazendo mais vídeos como esse. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.